Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os outros evangelistas, Marcos e Lucas, eles também relatam nos seus escritos do Evangelho esse relato da conversão de Mateus. Então é um sinal de que foi algo muito marcante, algo importante. Claro, de todos os 12, apenas alguns cita alguns detalhes mais do chamado de que era, como Pedro era pescador, João, Tiago, e Mateus foi que dá alguns detalhes. Outros nem colocam muitos detalhes do que era, do que fazia. Mas nesse evangelho de hoje, é o próprio Mateus falando de si. Alguém falar de você é uma coisa, que ouviu, que viu, mas aqui é o próprio Mateus, que relata o seu chamado, segundo a sua visão. Lucas, ele fala: Jesus viu um cobrador de impostos, de nome Levi. Marcos diz: Jesus viu Levi, que estava na coletoria de impostos. A mesma coisa, só mudou a ordem. Mas são pequenos trechos, mas que têm um significado muito grande. Jesus viu um cobrador de impostos, de nome Levi. O outro, Jesus viu Levi, que estava no posto de arrecadação de impostos. Agora é o próprio Mateus falando de si próprio. Partindo dali, Jesus viu um homem, chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e lhe disse: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Poucos versículos aqui, 1 ou 2 versículos, ele contando da sua história, mas tem um significado cada parte. Veja, com certeza, Jesus viu outras vezes Mateus. Não foi a primeira vez que Jesus viu Mateus. E com certeza, Mateus não viu Jesus aquela primeira vez. Isso é certeza por quê? Mateus, ele cobrava impostos em Cafarnaum. Onde era Cafarnaum? O que é que tinha de comum ali de Jesus? Jesus se hospedava lá. Era uma casa de Jesus, a casa do apóstolo Pedro, onde Jesus curou a sogra de Pedro, lá na casa, onde Jesus fez inúmeros milagres. E veja, era a cidade de Jesus ali, porque ele estava ali sempre, na casa de Pedro. Eles eram pescadores, ali ficavam às margens do mar da Galileia, ali Cafarnaum. E Jesus fez muitos milagres. Imagina um homem chegando dizendo que era o Messias, todo mundo dizendo que era o Messias, fazendo milagres. Toda aquela cidade de Cafarnaum sabia quem era Jesus, inclusive aquele cobrador de impostos que estava ali no seu trabalho todos os dias coletando impostos. Com certeza, tanto Jesus quanto Mateus já tinham visto. E antes de chamar Mateus, teve aquela cura que tem nos evangelhos, quando estava lotado a casa de Pedro e colocaram um paralítico sobre o teto. E ali Jesus disse para o paralítico: teus pecados estão perdoados, e depois curou da paralisia. Com certeza Mateus soube desse relato também, porque toda a cidade estava lá. Agora vamos ver alguns detalhes. Jesus viu
um homem. Lucas falou, Jesus viu um cobrador de impostos de nome Levi, e assim como Marcos também. Mas aqui Mateus, Jesus viu um homem. Não viu Mateus como um ladrão, publicano, pecador, injusto, adúltero, que eram características de um cobrador de impostos. Mas veja, Jesus olhou para ele com um olhar de dignidade, deu importância àquele homem. Ele sabia que Jesus, sabia da sua má fama de cobrador de impostos, que era contratado por Roma para cobrar altos impostos do seu próprio povo, e ao mesmo tempo os cobradores de impostos tinham a grande fama de, além dos impostos para Roma, pegava dinheiro para eles. Aumentava ainda mais os impostos para se enriquecer. Só lembrar de Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos, que se enriqueceu injustamente com o dinheiro do seu próprio povo. Olhou com um olhar de possibilidade. Jesus não olhou para Mateus como os outros olhavam. Nem dizia o nome dele, falavam Levi, cobrador de impostos. Mas ele olhou com a possibilidade de alguém que poderia ser um seu seguidor, um apóstolo. Um olhar de amor, de misericórdia. Enquanto todos olhavam para ele com um olhar de desprezo, de raiva, de ódio, Jesus olhou como ninguém nunca tinha olhado para ele. Chamado Mateus, como eu disse, os outros evangelistas citam Levi. Ele tinha 2 nomes, Mateus e Levi. Só que Levi, eu acho que eles colocaram porque era um nome desconhecido. Ninguém conhecia ele por Levi. Acho que para esconder o passado dele. Mas o próprio Mateus não esconde o seu passado. Ele diz o nome dele, o nome da má fama, Mateus. Ele se reconhece, não Levi, Mateus. O nome sujo, o nome que todos conhecem por ladrão. Ele reconhece aqui podre que ele era. E Jesus cita também o nome dele. É ele falando. Jesus não falou Levi, disse Mateus. Sentado na coletoria de impostos, por isso ele era rejeitado. Ele reconhece, além de relatar esse olhar de misericórdia, que Jesus, o próprio Jesus, não chamou ele de Levi, nome desconhecido, mas chamou pelo nome do seu passado sujo. E ele mesmo reconhece e coloca no seu evangelho. E ele reconhece, eu era mesmo um cobrador de impostos, de toda má fama. Mateus se apresenta como um publicano, um pecador, mas que reconhece ali a sua miséria e reconhece a força do amor e da misericórdia de Deus. Somente aqueles que se reconhecem na miséria, pecadores, pequenos, sujos, esses serão verdadeiramente apóstolos e discípulos, porque ao se reconhecer na miséria, vem uma grande e infinita misericórdia. Somente aqueles que reconhecem um lugar de lodo e de podridão podem provar da infinita misericórdia de Deus. O que Cristo falou quando os fariseus questionaram? Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. De fato, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Somente quando nós a reconhecemos, sim, bate no peito e diga, sou eu. Como ele falou, Mateus, um nome conhecido da podridão, ladrão, cobrador de impostos, não Levi, que ninguém conhece. E se reconhece, eu estava ali, eu tinha pecados. Somente aqueles que se reconhecem pecadores, doentes, são esses que provam da infinita misericórdia desse Deus. E aí Jesus diz, segue-me. Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo, ele apresentava, segue-me. Nesse segue-me, com certeza, tinha muitas possibilidades, e principalmente a possibilidade da salvação. Ele se levantou e seguiu. Esse verbo levantar, no original, é a mesma coisa de ressurreição. No original, quando você vê esse verbo, é o mesmo usado quando fala da ressurreição de Jesus, no dia da ressurreição. Quando Jesus chama alguém que está no lodo, no pecado, na podridão, e ele diz, segue-me, esse é um convite para total libertação, para salvação, para ressurreição. Segue-me. Ele se levantou e seguiu. Ele foi ressuscitado.
Sempre o chamado de Jesus para cada um de nós é um chamado que vem com a possibilidade de ressurreição. E aquele que é capaz, que se reconhece pecador, doente, frágil, pequeno, mas que se levanta e segue, esse prova da ressurreição. Não é apenas se levantar. Não foi apenas se levantar ali daquela cadeira. Foi uma ressurreição. E esse segue-me também é a mesma coisa que o Cristo falava. Imita-me. Segue-me é dizer, imita os meus passos. Não somente seguir aonde Jesus ia, mas olhar para Ele e fazer a mesma coisa. Não ser mais aquele homem do passado. Não ser mais aquele pecador, ladrão, publicano. Segue-me, imita-me. É seguir os passos de Jesus, tudo o que Ele fazia. E nós temos essa possibilidade. O Senhor nos diz hoje também, novamente. Por mais que nós já entregamos a vida, já estamos seguindo, todos os dias Ele diz, segue-me. Porque todos os dias nós temos misérias a serem curadas, pecados para serem perdoados. Todos os dias o Senhor olhava para eles, não foi só naquele momento, mas Ele dizia, segue-me, Mateus, novamente, até o fim da sua vida, assim como Pedro e João. E Ele olha para nós, porque nós somos doentes, nós somos pecadores, e todos os dias ao acordar o Senhor diz, segue-me. E lembre-se, esse segue-me é possibilidade de salvação e de ressurreição. Quando nós levantamos da nossa cama todos os dias, pense nisso, é uma possibilidade de ressurgir do pecado. Eu quero ressuscitar com Cristo, eu quero imitá-lo, eu quero segui-lo. E foi o que Mateus fez, quando ele é chamado, ele prova desse amor de Deus, desse olhar que ninguém nunca tinha olhado para ele, um olhar de amor, de misericórdia, diferente de todos os outros. O que é que Mateus faz? Chama todos os outros pecadores como ele. Porque os amigos e colegas de Mateus eram os outros cobradores de impostos, como ele. Ele não perdeu a oportunidade do que ele provou de ressurreição e de salvação, de um olhar que o olhou com amor e misericórdia, não com rejeição. Ele quis que também os seus colegas, amigos, também pecadores, pudessem provar durante o jantar o olhar daquele que o salvou e o ressuscitou. Não sei, os evangelhos não mostram de outras conversões ali, mas com certeza aquele que é olhado e que se deixa olhar pelo Cristo não pode continuar o mesmo. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. O que é que estamos fazendo aqui? Diante da mesa do altar, da refeição, onde o Senhor nos olha, fita os olhos em nós, mostra o seu amor e a misericórdia. Por fim, todos nós somos chamados a uma vocação. E aqui eu cito a primeira leitura, para terminar, de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Que nós possamos caminhar, seguir, imitar Jesus, de acordo com a vocação que nós recebemos, de acordo com a vocação que Ele te chamou, eu ao sacerdócio, alguns à vida consagrada, à missionariedade, a ser pai, ser mãe, dentro de uma família ali, essa vocação tão grande que é o matrimônio, ou todos os chamados que o Senhor nos chama. Exorto-vos a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, viver plenamente aquilo que o Senhor nos chama. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo te deu. Nenhuma vocação é maior do que a outra, porque o Senhor nos olha com um olhar único. E quando nós reconhecemos essa unicidade e correspondemos de acordo, Deus faz maravilhas. Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Ele nos capacita, não se preocupe. Diga sim, se levante, ressurja das trevas, imite o Cristo. E aí
nós chegaremos um dia ao estado do homem perfeito conforme Jesus. Jesus chamou Mateus e ele viu um homem, não um ladrão cobrador de impostos. Se nós seguirmos fielmente, ele faz desse homem com dignidade, e aqui homem, falando no sentido homem e mulher, na dignidade de filho de Deus, e chegaremos à perfeição. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.